Olá, boa tarde a todos. Iniciaremos agora a nossa quinta aula sobre gerenciamento de recursos. Então, só falar um pouquinho aqui da prova. Essa prova vai ser baseada nos slides, sem pegadinhas. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, buscar mais conhecimento, buscar o manual de SCI de Brasília e de Goiás. Mas para a prova é o suficiente só os slides. Então, para hoje seguiremos já a seguinte agenda. Abordaremos os objetivos do gerenciamento de recursos, a sua definição, o que é um recurso, a categoria do gerenciamento dos recursos. Objetivos: definir o que é um recurso, explicar o processo de utilização dos recursos, explicar o processo de gerenciamento de recursos. O que é um recurso? Recurso é um equipamento ou um pessoal disponível para ser utilizado naquela cena, para ser empregado. Isso é um recurso. Aqui, ó, definição de recursos: equipamento ou pessoal disponível ou potencialmente disponível para sua aplicação tática em um acidente. Então é aquele equipamento ou pessoal que pode ser empregado em um acidente. Isso se chama recurso. Então a gente pode ter um recurso único, uma equipe de intervenção, uma força-tarefa. Aí mais para frente a gente vai destrinchar o que é cada categoria de recurso. Recurso único é um equipamento e seu complemento pessoal designado para uma ação. Temos, por exemplo, uma UR com seus militares, a gente tem o ABT com seus militares, a gente tem uma aeronave com seus tripulantes. Isso é um recurso único. Uma equipe de intervenção seria, por exemplo, 2 URs, 3 URs, mais de um ABT, 2 ABTs, 3 ABTs, mais de um helicóptero. E é importante frisar que mesmo que tenha vários recursos únicos iguais, esses recursos únicos eles têm que ser comandados por um único líder e a comunicação ela tem que ser integrada. Não é cada um faz o que quer, cada um vai seguir o seu comandante da viatura. Não é bem assim. No SCI tem que ser comandado por um líder militar mais antigo que vai estar responsável por todos esses recursos únicos, falando a mesma língua no SCI, na ocorrência. E a força-tarefa é a união de vários recursos únicos diferentes, mas com o fim comum, tendo só um líder e as comunicações integradas. Não é cada um vai fazer uma coisa diferente, não. Cada um dentro da sua especialidade, dentro do seu contexto, vai fazer aquilo que foi determinado, mas com um objetivo maior do que foi determinado pelo comandante e seguindo a comunicação integrada, mesmo que tenha os outros órgãos, como por exemplo, a gente pode trabalhar com a polícia, pode trabalhar com o SAMU, cada um vai trabalhar dentro da sua esfera, porém tem o líder por fora gerenciando tudo. Então, força-tarefa é a combinação de recursos únicos diferentes, de classes ou tipos. Então, tendo falado anteriormente, agora a gente tem o estado dos recursos. O que seria o estado dos recursos? Como é que o recurso ele vai estar na cena? Ele vai estar designado, ele vai estar disponível e indisponível. Então, designado é aquele recurso que ele vai estar sendo efetivamente empregado, vai estar sendo utilizado, vai estar lá na área quente. Disponível, que vai estar na área de espera, pronto para se
utilizado, e nesse caso ele pode ser tanto equipamento quanto pessoal, e indisponível, ele não está no local, ele está em manutenção, não chegou ainda na cena. Então, princípios básicos para a utilização dos recursos. Então, os recursos eles têm que estar cumprindo os objetivos estabelecidos pelo comandante do incidente. Então, aquele recurso ele está empregado com alguma finalidade determinada pelo comandante do incidente, estabelecida pelo PAI, pelo plano de ação. Ele não está lá à toa, ele está empregado com um objetivo. Esse recurso também ele tem que ter a facilidade de dar resposta ao cumprimento dos objetivos. Ele está ali com alguma finalidade, com alguma eficiência, ele não está lá somente à toa. Processo de utilização dos recursos: estabelecer as necessidades para o recurso, requisição, solicitação, registro dos recursos, uso, ajuste e manutenção, desmobilização. Então, sempre quando a gente for utilizar os nossos recursos, a gente tem que pensar em tudo isso. Que primeiro, para a gente manter o nosso material, segundo, para a gente controlar, e terceiro, para a gente depois desmobilizar, ter sempre esse controle desse material, porque normalmente é um material caro, para a gente não danificar os nossos recursos, tanto o pessoal, que é o recurso mais importante, quanto os nossos materiais. Quem pode pedir recurso no SCI? Então, toda sessão ela vai ter os chefes, e os chefes ela vai ter os setores. Então, mas quem vai solicitar o pedido dos recursos vai ser o chefe das seções de logística, operações e planejamento e o comandante do incidente. Esses são os militares responsáveis por pedir os recursos. Requisição de recurso. Essa requisição ela pode ser feita via telefone, rádio ou de alguma forma escrita. E essa solicitação ela deve conter o nome do incidente, por exemplo, derramamento da barragem de Brumadinho. Podemos também ter o SCI, vacinação Covid-19. O nome do incidente ele é determinado de acordo com a missão que vai ser desempenhada, a data e a hora necessária do recurso. Por exemplo, a gente vai pedir um apoio da SAMU, a gente tem que botar a data e a hora, quantidade dos recursos, seja tão específico quanto possível. Então, quando a gente for pedir, a gente tem que ser específico. A gente vai precisar de uma viatura SAMU, com um médico, com um enfermeiro, etc. Tem que sermos mais específico possível, o local de entrega e a hora estimada da chegada na cena. Então a gente tem que colocar todos esses dados para que esse recurso chegue o mais rápido possível e venha com tudo aquilo que a gente está esperando. Mas para isso a gente tem que ser específico. Importante: solicitações verbais de requisição de recursos deverão receber uma atenção especial quanto à confirmação do pedido, registrando hora da solicitação e o nome do responsável da instituição a qual o recurso pertence. Então, as requisições verbais, então a gente deve ter uma atenção quanto à confirmação do pedido, e com isso a gente registra a hora da solicitação e o nome do responsável da instituição a qual o recurso foi solicitado, porque solicitações verbais só já devem saber como é que funciona. Depois outra pessoa pode falar o que não foi solicitado. Então, na minha opinião, é melhor fazer por escrito, mas dependendo da ocorrência, se
for possível também solicitar verbalmente ali mais rápido possível. Então tem que ter uma atenção quanto à confirmação e o horário da solicitação. Tudo tem que estar registrado para desenvolver melhor a ocorrência. Gerência de recursos. Então, a gerência de recursos tem que ter essas considerações fundamentais. Direito de recusa. Então, o gerente de recursos ele pode ter o direito de recusa, porque pode ver equipamento demais e ele pode solicitar para devolver os equipamentos. Então, os equipamentos, seja equipamentos ou pessoal, eles têm que estar na cena com alguma finalidade. Não é para ficar equipamento demais, não é para ter gente demais à toa, mas sim o necessário para o bom cumprimento da missão. O custo, a eficácia tem que ser levado em consideração, porque se o equipamento for muito caro e ele não for eficaz na ocorrência, também não é necessário. Isso tem que ser levado em consideração. Se tornará com o tempo da chegada conhecido e registrado na instalação. Então, se o recurso, quando ele chegar, ele vai estar disponível para ser empregado, isso tudo tem que ser levado em consideração. Montagem de formulário específico para o incidente. Então, a gente mais para frente será abordado os formulários específicos que precisam ser preenchidos no SCI. Então, e para os recursos a gente tem esse formulário específico também. Não teremos nenhuma aula prática assim desses formulários com os senhores executando, porém, só para os senhores terem a ciência, vai ter uma aula sobre esses formulários, que existe esse formulário de recursos também. Estabelecimento de posições de chegada dos recursos. Então, base do incidente, área de concentração de vítima, área de espera, PC, unidade de recursos, ele ponto. Então, quando for chegar os recursos, tem que ser estabelecido para onde que vai cada recurso. Se ele vai para a base, se ele vai para a área de concentração, vai para a área de espera, posto de comando ou ele ponto. Controle da chegada dos recursos. Então, como foi mencionado, tem esse formulário 211. Ele que faz o controle da chegada dos recursos, o horário que chega, o horário que sai. Tipo de exposição do status dos recursos. Então, os recursos eles vão estar empregados na cena, principalmente os recursos materiais. Então, a gente pode expor o nosso mapa de recursos. Como é que a gente pode fazer esse mapa dos recursos? A gente pode botar os T-cards, que serve para identificar os nossos recursos. A gente pode ter nos computadores também os nossos recursos, imãs, a gente pode botar imãs também nos equipamentos, papelógrafo e o quadro branco, que deve ser mais utilizado nessas ocorrências, que a gente monta um mapa de exposição de recursos, se está disponível, indisponível, etc. Aqui a gente tem o formulário 211, um exemplo. Aqui a gente tem instituição, recurso único, intervenção, força-tarefa. Então, o militar ele vai lá, ele identifica qual que é esse material, o local do registro que está sendo feito, a data e o horário da chegada, o nome do líder e o nome dos recursos. Aqui a gente pode destrinchar o local da designação, ele vai para onde? Vai para a área de espera e segue, e a situação lá embaixo no 12, situação designado, disponível, indisponível, e vai seguindo esse preenchimento. T-card,
padrão adotado, T-Card branco, funções, recursos humanos, T-Card amarelo, equipamentos e viaturas. Então, o T-Card branco são os recursos humanos e o amarelo são adotados nas equipamentos e nas viaturas. Qual a finalidade da unidade de recursos? Manter o controle de todos os recursos existentes no incidente, designados e não designados. Por que é importante manter essa unidade de recursos? Porque eles vão ter um panorama de como vai estar os nossos recursos. E nas ocorrências a gente tem recursos humanos e equipamentos, que são os principais responsáveis por um bom desenvolvimento da ocorrência, que eles vão estar na área quente. Então essa unidade ela mantém o controle desses recursos. Os recursos, por exemplo, a gente pode ter um recurso pessoal, se vê que está baixando muitos militares, que os equipamentos eles estão quebrando, estão danificando, eles precisam de manutenção. Isso tudo passa pela unidade de recursos, eles que fazem esse controle. Aqui a gente tem uma estrutura ampliada e na seção de planejamento a gente tem a unidade de recursos, eles que fazem todo esse controle dos recursos que estão sendo empregados na ocorrência. Então, caso de dúvidas, pode estar entrando em contato. Tenha uma boa tarde, fique com Deus.